Bom dia, meu querido, minha querida, a paz do Senhor. Aqui é o Marcelo Dantas, do grupo Alimento Diário. Gostaria de deixar aqui uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje, ao qual se encontra lá no Salmo de número 40, verso 4, que diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. E também, lá em Atos capítulo 14, do verso 8 ao 20, porém, frisando aqui no versículo de número 14, que diz assim: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Verso 15, e dizendo: Varões, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Louvado seja Deus. Esses dois versículos, lá em Salmos 40, verso 4, e em Atos 14, verso 14 e 15, dentro dessa palavra, que, como diz aqui, uma palavra bem conhecida, fala assim que a voz do povo é a voz de Deus. Mas quantas das vezes já ouvimos isso? Se pensarmos no caráter de Deus, logo vamos concluir que a maioria das vezes em que esta frase é usada, ela não faz sentido algum, porque, por exemplo, no texto que acabamos de ler, temos duas situações que demonstram a falsidade deste ditado. Na época em que elas ocorreram, a idolatria era muito comum e influenciava muitas atividades. Na época, para os gregos e romanos, os deuses eram semelhantes aos humanos, embora mais poderosos. Quando Paulo curou um paralítico, lá em Atos 14, em Listra, as pessoas não tiveram dúvidas. Aquilo só podia ser obra divina. E eles não estavam errados, e era. Só que direcionaram essa obra divina, a adoração, a Paulo e Barnabé. E esses, por serem temente a Deus, eles logo se apressaram a apontar, a falar quem tinha feito o milagre. O Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Como autênticos seguidores de Cristo, não permitiram que a glória devida somente a Deus, que a glória divina somente a Deus. Foram muito sábios e usados por Deus para que essa glória devida somente a Deus não fosse dada aos homens.
Eles estavam ali exatamente para levá-los a deixar a idolatria e seguir o único Deus. Porém, as pessoas queriam uma divindade que pudessem ver, que pudessem tocar. Logo depois, os mesmos que chamaram Paulo de Deus chegaram ao ponto de apedrejá-lo. Foram influenciados e mudaram de opinião. A voz do povo pode ser bem volúvel. Só que Deus, Ele não é assim. Ele não muda. Por isso podemos confiar nele. Apenas com esse pequeno contexto aqui, com esses pequenos exemplos aqui, com pouco tempo de intervalo, Paulo foi considerado digno de adoração e depois merecedor de morte. Já podemos ver o quanto a voz do povo é diferente do que Deus quer. Nenhuma das duas situações agradava a Deus. Ainda bem que Paulo e Barnabé mantiveram sua integridade e não se deixaram levar pela pressão popular, pela popularidade. Muitas vezes, para não se dizer assim que a maioria das vezes, seguir a maioria é um grande erro. Pessoas são falhas e podem mudar de opinião no instante seguinte. Já Deus, Ele é perfeito, sabe de todas as coisas e não muda. Ele é imutável. Somente a Ele devemos seguir. Aí eu quero abrir aqui um parênteses com uma pergunta para você neste dia. A quem você dá atenção? A quem você tem ouvido a voz? A quem você tem dado atenção? Esta é uma mensagem para você no dia de hoje, para te servir como alimento diário para o teu dia, para a tua semana, para os teus meses. Que a única voz que você tem que dar ouvido e seguir é a voz do Espírito Santo de Deus, ao qual tem te guiado, ao qual quer te guiar e é o único que pode fazer alguma coisa por você, te guiar no caminho certo. Levanta-te, resplandece, rio. Amém? Porque vem a tua luz. Que no dia de hoje você venha ter paz. Que no dia de hoje você venha ter bênção sobre a tua vida. Te chamarão cidade santa. Que o Deus Todo-Poderoso a cidade do Senhor possa ter misericórdia o Senhor está aqui. Nós não de nos você no dia calaremos de por ti, hoje. rio.